Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. E agora eu vou resolver um exercício aqui, que esse exercício aqui é do livro de mecânica do Renato Brito. Assim, é um livro excelente, né? Um dos melhores livros que tem no mercado aí, esse livro do Renato Brito. E tem essa questão lá, que é uma questão bem bacana mesmo. Eu até nem lembro como que ele resolve lá, mas aqui eu vou sugerir a resolução por esse método, né? Método geométrico, para vocês verem mais um exemplo aí de como que esse método geométrico aí é aplicado. Então vamos ver aqui o que o enunciado diz, né? E vamos sublinhando aqui as partes importantes, né? Vou botar sublinhar de azul. Então ele diz: uma pedra é arremessada do topo de uma colina com velocidade inicial de 6 raiz de 10 metros por segundo, e após esse tempo, então ele me deu o tempo e me deu a velocidade inicial, atinge o ponto da colina mais longe possível. Então ele diz aqui, ó, mais longe possível. O que que vai determinar, dado que eu tenho uma velocidade fixa, qual que é o ponto mais longe possível de lançamento? O ângulo que eu estou lançando. Então, dependendo do ângulo que eu coloco, esse ângulo alfa aqui, ele vai atingir alcances diferentes. Só que existe um ângulo que vai ter o máximo alcance possível, que a gente demonstrou no vídeo anterior, que é quando é na bissetriz entre a vertical e o plano. Então, o ângulo que eu tenho que lançar tem que ser um ângulo tal que o plano e a vertical, né? A vertical que eu estou traçando aqui, ó, tá ficando um pouco torto, mas dá para entender. Essa vertical e o plano formam um ângulo. Eu tenho que lançar na bissetriz dele. Quando eu lanço na bissetriz dele, eu vou obter exatamente o alcance máximo. É até interessante, pessoal, que, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um problema que, além da aceleração da gravidade, eu tivesse campo elétrico e uma carga que estivesse sendo arremessada. O alcance máximo é sempre na bissetriz entre o plano inclinado, entre a superfície e, e uma reta paralela à aceleração resultante, né? Então, no caso aqui, como a gente só tem a gravidade, eu vou pegar uma reta paralela à gravidade, que é a reta vertical. Então eu tenho que lançar na bissetriz entre o plano e a vertical. Mas se tivesse uma outra aceleração, digamos que tivesse uma aceleração resultante nessa direção aqui, que eu coloquei de azul, eu pegaria a bissetriz entre essa direção e o plano, ok? Então isso é bem interessante. Então aqui a gente já sabe em que direção foi lançado, porque ele foi no ponto mais longe possível, e ele diz que a gravidade vale 10. Ele quer saber o alcance máximo. Quer saber também o ângulo alfa. O ângulo a gente já consegue dizer ele em função do ângulo do plano. Então, se eu chamar o ângulo do plano aqui de θ, eu já até consigo dizer quem é alfa, né? Em função de θ. E a inclinação dessa colina. Então, se eu responder o item B, o item C ele é imediato, né? Porque a gente consegue relacionar esses dois ângulos pelo que a gente já discutiu aqui, né? Então, eu sei que a velocidade inicial é 6 raiz de 10 e o tempo é 10. Então, vamos verificar aqui, né? Então eu vou anotar aqui os dados para mim não esquecer. Eu tenho V0, 6 raiz de 10. E eu tenho o tempo igual a raiz de 10. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu vou traçar aqui o plano. Digamos que esse aqui é o plano. E a inclinação dele com a horizontal é a inclinação θ. E eu vou ter que lançar, ó, eu já vou fazer uma reta aqui em vermelho, que é a vertical. Eu vou ter que lançar no ângulo tal, né? Vou ter que lançar no ângulo tal que seja bissetriz, né? Que seja bissetriz entre esse traçado vermelho e a reta em preto. Então, eu vou lançar nessa direção aqui, ó. Ele fazendo aqui o método geométrico, ele segue em movimento retilíneo uniforme. Aliás, em movimento retilíneo uniforme. Depois ele cai em queda livre, né? Então, olha, se a velocidade é 6 raiz de 10, isso aqui é 6 raiz de 10 vezes o tempo, que é raiz de 10. Ou seja, isso aqui vai ter que ser 60 metros. E se eu pegar e falar que a gravidade é 10, o que eu tenho mais também? Olha, eu tenho o seguinte. Se eu pegar a gravidade que é 10, isso aqui vai ser G
t ao quadrado, que é raiz de 10, sobre 2. Ou seja, esse tamanho vale 10 sobre 2, que é 5 vezes raiz de 10 ao quadrado. Vai dar 50. Então, vou apagar essa parte aqui e vou colocar já 50 metros. Ok? Agora, eu sei que o alcance é máximo. Se o alcance é máximo, esse ângulo tem que ser a bissetriz, né? Então, eu posso dizer, olha, que esse ângulo aqui em vermelho é igual a esse outro ângulo aqui em vermelho. Certo? Digamos um ângulo beta e um ângulo beta também. Só porque, veja bem, essa reta tracejada em vermelho e essa reta em azul, que eu estou marcando ela aqui, ó, que eu estou passando risco nela, vou apagar o risco, mas essa reta aqui que eu estou passando risco é uma reta vertical. E essa reta tracejada em vermelho também é uma reta vertical. Então, esse ângulo aqui do triângulo também é um ângulo beta. Ok? Também é um ângulo beta. Se os dois ângulos são ângulos beta e beta, no triângulo só tem uma possibilidade. Esse tamanho aqui é 50 metros. Então, o item A já fica respondido. A gente nem fez muita conta. A gente fez... Se fosse uma questão de marcar X, você marcaria assim, de forma bem rápida, bem imediata, que o alcance tem que ser 50 metros por conta da característica geométrica mesmo, do nosso problema. Ok? Agora, o que a gente quer mais? A gente quer a inclinação θ e o ângulo alfa em relação o ângulo alfa, e no item C a gente quer o ângulo θ. Né? O ângulo θ é o ângulo do plano inclinado e o ângulo alfa é o ângulo que a gente lançou em relação à horizontal. Certo? É isso que a gente quer. Então, como que a gente vai resolver isso? A gente vai agora tentar determinar esses parâmetros usando as demais informações aqui do problema. Então, o ângulo que eu quero é esse ângulo aqui, ó, em relação ao tracejado preto. Esse ângulo aqui é 90 graus, perpendicular. Eu quero esse ângulo aqui preto, que eu vou marcar de preto. Eu quero esse ângulo aqui, que é um ângulo. Eu quero esse ângulo aqui, que é o ângulo alfa. Certo? E esse ângulo de baixo é o ângulo θ, né? Porque é o ângulo do plano inclinado, né? É a relação dele, em relação dele com a horizontal. Beleza? Então, olha, com esses aspectos geométricos aqui, ó, a gente já consegue fazer uma relação, ó. Se eu falar que esse pedaço aqui é x e esse outro pedaço é y, eu posso dizer que x mais y é 50 metros. Claro que tem outras formas de resolver esse problema, mas aqui eu vou usar só geometria mesmo, só para você ver que dá para resolver só com geometria, né? Porque a ideia é enfatizar esse método. Só que dá para perceber pela figura, pelos triângulos retângulos que se formam, que x é 60 seno de alfa e o y é 50 seno de θ. Além do mais, como o ângulo beta ele era a bissetriz entre a vertical e o plano, eu posso dizer que 2 beta tem que valer 90. 2 beta tem que valer 90 mais θ. Certo? Tem que valer 90 mais θ, ó, porque esse ângulo aqui embaixo, que eu estou marcando, ó, é 90 menos θ, né? Esse ângulo aqui é 90 menos θ. O suplementar dele é 90 mais θ, que é exatamente 2 beta. Além disso, o beta, pela figura que a gente fez, ele vale alfa mais θ. Então, se eu substituir alfa mais θ na relação de cima, vai ficar que 2 alfa mais 2 θ é igual a 90 mais θ, né? Isso significa que 2 alfa é igual a 90 menos θ, né? Então, o alfa tem que valer 90 menos θ sobre 2, né? Ou 45 menos θ sobre 2, certo? Com isso, a gente já consegue substituir essa informação no x e no y e obter os valores de θ e de alfa, né? Então, na verdade, eu posso até fazer diferente, né? Eu posso achar o alfa, né, primeiro. Então, posso dizer que o θ vale 90 menos 2 alfa,
Pode ser isso, né? Porque se eu jogar aqui no beta, vai ficar 2α mais 2θ igual a 90. E aí, se eu fizer isso, olha, vai ficar, substituindo na relação x mais y igual a 50, vai ficar 60 seno de alfa mais 50 seno de θ, só que o seno de θ é 90 menos 2α. É igual a 50. Então, com isso, a gente vai ter que seno de alfa pode simplificar por 10, 6 seno de alfa mais 5. Aí, no caso, seno de 90 menos 2α é cosseno de 2α. Cosseno de 2α é igual a 5. E o cosseno de 2α, eu posso trocar ele pela relação trigonométrica, né? Cosseno de 2α é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa. Ok? Então, trocando cosseno de 2α por 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa, eu vou descobrir quanto vale seno de alfa e depois de descobrir no alfa, a gente descobre quem é o θ. Então, agora é só resolver essa equação de segundo grau e a gente vai conseguir responder a nossa questão. Então, assim, é o que eu vou terminar a questão, porque a gente está propondo aqui a terminar a resolução, mas você mesmo não precisa terminar de assistir o vídeo, né? Você pode tentar fazer num papel aí, só com as informações que eu mostrei, né? Então, você pode pegar um papel e tentar fazer você mesmo por conta e depois conferir, né? Porque agora, daqui para frente, é só a gente fazer o trabalho algébrico mesmo. Mas vamos fazer aqui, né? Então, se eu substituir, vai ficar menos 10 seno ao quadrado de alfa. Aí, no caso, o seno de alfa tem 6 seno de alfa. Quando eu substituir, vai ficar 6 seno de alfa mais 5 menos 10 seno ao quadrado de alfa. Então, o seno de alfa vai conservar. Mais 5 igual a 5. Cancela o 5. O seno de alfa, obviamente, não pode ser zero. A gente está supondo aqui que o ângulo não é nulo. Então, posso até já simplificar esse valor aqui. Então, vai ficar aqui 10. Seno de alfa é igual a 6. Então, seno de alfa tem que valer 3/5. E o ângulo que tem alfa igual a 3/5, né, é o ângulo de 37 graus. Beleza? E se o ângulo alfa é 37 graus, o ângulo θ vai ser 90 menos 2 vezes 37. 2 vezes 37, 74. Certo? 74. E daí 90 menos 74, 16 graus. Então, a gente descobriu tudo que a questão queria, simplesmente com o método geométrico. Ok? Então, espero